A paz do Senhor, mas já estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Avivando Gerações. E hoje nós trouxemos aqui mais uma palestrante júnior. No último episódio nós trouxemos a Aninha e agora nós estamos aqui com a Mariana, que foi ali na seleção a segunda selecionada para palestrante júnior. Paz do Senhor, Mariana. Pai do Senhor, Letícia. Salve também para o Pai do Senhor, todos que estão assistindo. Para mim é uma alegria muito grande poder participar, de mais um episódio. Fico muito feliz de poder ter sido convidada. Muito grata a vocês e eu estou um pouco nervosa, gostaria de falar isso, Mas tomara que seja uma bênção. Amém. E nós estamos muito felizes também por ter você aqui, pela sua disponibilidade, por estar aqui para compartilhar um pouquinho conosco a sua trajetória, a sua caminhada cristã. Então, para iniciar, nós gostaríamos de saber, Mariana, como que foi a sua infância? Você sempre foi cristã de berço? Como que é? Bom, a minha infância é um pouco confuso no começo, assim, não confusa, mas teve algumas mudanças no caminho. Bom, eu nasci em Ouro Preto, mas nos 3 primeiros anos da minha vida eu morei no Anari com os meus pais. Mas 2 meses antes de eu fazer 3 anos, a minha mãe faleceu num acidente. E após isso, meu pai ficou isolado e ele é autônomo, então a gente teve que morar com os meus avós. Lá, eles não eram cristãos, assim, eles eram cristãos, mas não eram praticantes, não eram uma igreja. Com o tempo, meu pai se casou novamente, ele foi embora, mas eu não quis ir embora com ele, quis ficar com os meus avós, eu já tinha me acostumado com eles, amo eles de coração. E daí, quando eu tinha mais ou menos ali os meus 6 anos, eles começaram a frequentar a igreja batista. E a gente começou a ir com mais frequência, eles se batizaram na igreja batista. Até mais ou menos os meus 10 anos, a gente frequentava lá regularmente, eles participavam, estavam em comunhão. Mas, infelizmente, aconteceram alguns problemas e a gente acabou começando a frequentar a igreja Assembleia, lá no distrito onde eu morava, lá em Bom Jesus. E lá eu comecei a participar do conjunto de jovens, ir às escolas dominicais e, por incrível que pareça, eu não pensava em me batizar na Assembleia, porque eu ainda estava muito relutante em fazer essa mudança. Os meus avós já tinham começado a estar em comunhão com os irmãos, a participar da Santa Ceia, participar realmente da igreja, e eu ficava sempre meio relutante, eu não queria voltar para a antiga igreja. Sim, eu queria voltar para a antiga igreja e sempre amei, sempre me trataram com muito carinho, com muito amor. Eu acho que era uma relutância minha, mesmo no começo da adolescência, e era um pouco complicado. Mas ano passado não, ano atrasado, em outubro, se não me engano foi bem na sexta-feira 13, eu me batizei. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Realmente foi uma surpresa para mim no dia que eu cheguei e, nossa, hoje vai ser o meu batismo na Igreja Assembleia de Deus. Foi um choque para mim porque era algo que eu não imaginava. E eu só tenho a agradecer pelas pessoas que me receberam bem na Igreja Assembleia, a primeira igreja que eu comecei a frequentar, o nome de Jesus, a primeira Assembleia de Deus. Os jovens sempre foram muito bons comigo, os meus líderes sempre foram muito bons. Na Batista também, as pessoas sempre foram muito boas comigo. Eu sempre aprendi muito e aprendi a amar Jesus graças a essas pessoas. E isso é um pouco da minha trajetória até aqui. E você citou a sua relutância em poder ter essa transferência de denominações. O que te motivou a continuar seguindo o caminho da Assembleia, se batizar nessa denominação? E como que fez a transferência sua? Eu percebi que, independente das igrejas, e ambas são muito parecidas, ambas são igrejas pentecostais, o que mudaria um pouquinho os usos e costumes foi uma das questões que me fizeram ficar mais relutante ali. Mas eu percebi que não fazia sentido eu ficar, retardando esse batismo, retardando a minha caminhada cristã por causa de uma coisa tão boba quanto usos e costumes. É algo importante, claro, mas não se compara ao relacionamento com Cristo. Então, eu fui amadurecendo e percebendo que não fazia sentido para mim ficar sendo alguém rebelde, assim, nessa questão, e não fazendo algo tão importante quanto o batismo, que é um mandamento do Senhor, por causa de algo que não vai importar de nada na minha salvação, na minha vida eterna e na minha caminhada com Cristo. Você comentou que você era de uma área rural, frequentava uma igreja na área rural e agora fez a transferência para a área urbana, Existe alguma diferença nesses dois aspectos? Bom, eu não vejo muita diferença além da quantidade de pessoas, assim, questão de
fica mais fácil ter contato com mais jovens, né? Não só da igreja onde eu frequento atualmente, mas de outras igrejas também fica mais fácil vir em projetos como o EBA Jovem, né? Porque está dentro da cidade mesmo, é muito mais acessível. A projetos como esse aqui seria muito mais fácil. É muito mais fácil eu vir morando na cidade do que se eu estivesse morando no sítio. Então, assim, são questões assim, mas questão da organização da igreja, tratamento das pessoas, eu não vejo muita diferença, não. Você está de qual setor atualmente? Setor 1, na Rua Paraná. Sim. Em relação ao processo que você iniciou de seleção para o palestrante júnior especificamente, quando você descobriu, os seus líderes comentaram com você que, na verdade, acho que não chamaram, mas convocaram, né, para estar presente na seleção do palestrante júnior, o que te veio em mente no primeiro momento, quando falaram com você, e o que te motivou a aceitar o convite de participar da seleção do palestrante júnior? Então, eu fiquei muito surpresa. Eu acho que isso foi uma questão que todos os selecionados passaram. Eu fiquei um pouco nervosa também. Até porque eu estava na escola quando eu recebi a mensagem e o meu líder não falou nada, ele só falou bem assim, passa o seu nome e o seu CPF. Eu fiquei assim, ué, pra quê? Deu, não, me explica primeiro. E ele me explicou, daí eu fiquei mais nervosa ainda, porque, poxa, palestrar no EBA Jovem para tantas pessoas é uma responsabilidade muito importante. Levar a palavra do Senhor em si é uma responsabilidade muito grande, ainda mais para tantas pessoas, principalmente jovens, né? Nós somos pessoas um pouco complexas. E eu fiquei muito nervosa, mas eu também fiquei muito feliz, porque eu não esperava que eles iam, dos jovens que estavam à disposição, que eles iam me chamar, me escolher. Eu fiquei realmente muito feliz por ter sido escolhida. É um sentimento de surpresa e de felicidade ao mesmo tempo, né? Sim. De ser indicado. Em relação à preparação, a gente teve aí, houveram uns 3 dias de preparação, de seleção. Como que foi a sua preparação nesse momento e especificamente a preparação da mensagem que você trouxe durante a seleção? Muita oração, porque no primeiro momento eu estava muito nervosa, então a única coisa que eu poderia fazer, eu não poderia negar essa oportunidade, porque é uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor e, consequentemente, aprender mais. E após aceitar, eu entrei em oração, porque eu estava nervosa, eu pedi direcionamento do Senhor, que eu acho que é algo que todo cristão que recebe essa responsabilidade tem que fazer. Pedir direcionamento do Pai, porque não tem como fazer nada sem o direcionamento dele. Principalmente na obra dele. Com certeza. Pedir calma, né, muita calma, porque não tem como fazer algo bem feito estando nervosa. Eu levo isso muito a sério. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer em calma. É óbvio que com coisas que demandam responsabilidade, não tem como a gente ficar 100% calma. Se a gente está sempre, provavelmente a gente é um pouco irresponsável. Mas tentar me organizar, estudar a Bíblia principalmente, estar ali tendo contato com a Bíblia, ler ela. Utilizei também os materiais de apoio que eles enviaram. A questão do tema foi algo que eu até falei na primeiro dia de administração, que eu tentei fragmentar o título, o tema que eles decidiram, porque era um tema muito grande. Então, assim, eu foquei em algumas partes, mais do que outras que eu julguei mais importantes. E foi isso, muita oração e leitura bíblica, estudo, ensaios, ensaios. Sim. E é isso. O público, especificamente da EBA Jovem, é um público jovem, né? Você até citou em relação a pregar, a ministrar para um público jovem. Quais você acha que seriam os maiores desafios em relação a ministrar para um público jovem, especificamente? Sendo jovem, eu acho que um dos maiores desafios é fazer com que os outros jovens realmente entendam a gravidade das coisas. É uma coisa que eu vejo que a gente passa muito, não só na nossa denominação, mas nas demais. As pessoas, elas buscam muita emoção, elas buscam muita, ali, uma palavra específica para elas e aquele fogo no coração. Mas quando elas saem da igreja, elas saem desses projetos, desses congressos, principalmente os jovens, eles esquecem, porque infelizmente somos muito influenciáveis. Então, trazer uma mensagem que realmente eles vão entender, internalizar em seus corações e poder levar isso para a vida, e não só naquele momento em que a mensagem está sendo passada, mas que ela seja tão marcante a ponto de que eles não se esqueçam dessa palavra. Eu acho que é uma das coisas que são mais difíceis da gente conseguir fazer isso, uma mensagem que seja
suficientemente marcante para que os jovens não se esqueçam dela. Foi até um ponto que foi comentado durante o evento, né? Em relação, porque o EVA Jovem ele foi um evento mais direcionado a administrações no sentido de explicações, de ensino. Não, é um pouco diferente daquele padrão que a gente está acostumado, de congresso assembleano, aquela coisa toda. Então é muito bacana também, porque tem uma certa diferença, né? O EVA Jovem ele é mais voltado ali pro ensino literal da palavra, ou seja, a gente aprende aqui, como que a gente vai aplicar lá fora. Ele está muito relacionado nesses dois aspectos. E eu lembro que quando o Marlon te chamou, te deu a oportunidade para dar a ministração, foi algo até um pouco surpresa, né? Não estava programado. Sim. E você comentou até que era a sua primeira vez ministrando na frente de tanta gente. Nessa emoção de ser chamada ali no momento para dar a palavra, para dar a ministração, como que foi para você a experiência de falar pela primeira vez para tanta gente ali no DV Jovem? Como que você lidou ali, talvez, com a ansiedade que tem dado, com o nervosismo? Então, eu já tinha ministrado outras vezes na minha igreja local, na que eu frequentava antigamente, eu já tinha ministrado, tido essas oportunidades, mas obviamente foram para menos pessoas. Eu acho que uma das coisas que me ajudaram muito foi a preparação anterior, porque mesmo sendo poucas pessoas que estavam, né, no treinamento que a gente passou, eram pessoas que eu nunca tinha conversado na vida. Então foi algo um pouco semelhante à ansiedade dentre as duas situações, né? E independente da quantidade de pessoas que a gente está falando, independente de para quem a gente está falando, falar do Senhor é uma bênção. Então foi uma das coisas que me ajudou muito, que foi realmente parar para pensar, poxa, são tantas pessoas, mas eu estou recebendo a oportunidade de falar da palavra que me salvou para essas pessoas. Então não é um motivo de eu ficar ansiosa, nervosa, triste, ou é motivo de alegria, de poder ministrar a palavra do Senhor para essas pessoas. Me ajudou muito. E durante o processo, tanto de seleção, ali, que já foram algumas semanas antes, né, algumas semanas antes que a gente estava em preparação, quanto especificamente ali durante o evento, aqueles dias de evento que teve algum momento que te marcou mais, alguma experiência que você teve, que você queria compartilhar com a gente? Então, nos momentos de seleção, você está se referindo, né? Tanto seleção quanto no evento mesmo, né, que a gente teve ali. Eu acho que uma coisa que me tocou muito, dentre todos os momentos que a gente passou, né, foi a questão de servir ao Senhor mesmo, o tema, que era um tema geral. Aprendi muito sobre o serviço ao Senhor. E uma das coisas que me impactou muito foi essa busca por conhecimento. Eu lembro que enquanto a gente estava fazendo treinamento, uma das jovens, eu não lembro qual, mas eu sei que foi uma jovem, falou sobre como eu vou me dizer cristão, como eu vou falar que eu sou uma pessoa cristã se eu nem conheço Cristo a quem eu estou seguindo, se eu nem faço ideia de quem Ele é. Que é muito essa questão que muitas vezes nós falamos que nós somos crentes, falamos que nós somos evangélicos, cristãos, até pentecostais, e nós não fazemos ideia do que é essas coisas, nós não fazemos ideia do que é o serviço ao Senhor. Nós cantamos músicas falando que nós queremos ser mais fiéis ao Senhor, mas nós nem conhecemos de verdade a esse Senhor. Então, antes de nós começarmos a fazer grandes coisas no serviço, nós temos que começar pelas pequenas, começar pelas que são mais simples, porque se nós nem conhecemos ao Cristo, como que nós vamos segui-lo? Então, é interessante também, porque às vezes a gente está tão envolvido em ensaios, em eventos que são proporcionados pela nossa igreja, mas talvez aquela parte do secreto de realmente conhecer ao Senhor a gente acaba deixando um pouco de lado. Né? Sim. E foi a terceira edição do EVA Jovem que a gente teve, né? Agora, você já participou de alguma edição anterior? Então, a do ano passado, teve o segundo? Isso, não? A do ano passado eu participei, mas se eu não me engano foi só no domingo, até porque eu estava no sítio, então era feriado. Eu já morava aqui na cidade, mas como era feriado, eu fui pro sítio passar o feriado com meus avós. E eu peguei carona com os irmãos que moram lá no sítio e vim. Mas eles poderiam vir só no domingo, se eu não me engano, eu vim no domingo. Se não me falha a memória, nós passamos o dia inteiro aqui no domingo. Então, a única edição que eu vim foi do ano passado e essa desse. E agora você conseguiu aproveitar bem mais, estar presente, Sim, né? muito mais. E quais que são, em relação agora às suas atuações na igreja? Você era de um antigo ministério, né, da Batista,
você exercia algum ministério, alguma função na igreja, alguma atividade, tanto na Batista, quando você teve esse processo de mudança para a Igreja Assembleia? Quais que foram as suas atuações aí até então e como que isso te ajudou a chegar na administração, né, para ser selecionado no primeiro ano? Então, enquanto eu era da Batista, eu participava do conjunto das crianças, então eu não exercia nenhum cargo específico, né? Eu lembro que eu sempre, desde pequena, senti o desejo de falar da palavra do Senhor. Eu lembro que nos dias em que eu tomava coragem, eu pedia para minha avó mandar mensagem para o pastor e pedi para ele me dar a oportunidade para ler pelo menos um versículo. E daí eles me davam a oportunidade, eu ia lá, né, ligava o microfone e lia um versículo que eu procurava anteriormente, me preparava. Então, tirando isso, eu não exercia muita coisa lá, até porque eu era uma criança. Quando eu fui para a Assembleia, eu fui professora da escola dominical por um tempo. Era tipo uma professora substituta e eu dava aulas nos dias em que os professores oficiais não poderiam ir. E foi uma experiência muito marcante para mim, muito boa também. E na igreja atual, eu não exerço nenhum cargo específico, mas nós estamos tendo um projeto de leitura anual, né, em que alguns jovens se disponibilizaram a ler a Bíblia toda em um ano, né? Nós estamos fazendo esse projeto. E eu estou ali, né, na parte de relembrar os jovens, de mandar, né, os lembretes no grupo, assim, de realmente fazer com que eles se esforcem a fazer isso que eu estou tentando. É muito lindo também perceber porque a Mariana, pra quem não sabe, tem... Qual a sua idade, Mariana? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Então, uma adolescente, às vezes a gente tem uma ideia errônea de que eu sou adolescente, eu não consigo exercer muito, não consigo ajudar muito na obra. Mas o Senhor que vai capacitando, né? A gente, o pouco que eu consegui conviver com você ali durante esse evento do Dever Jovem, a gente percebe a sua disposição em estar buscando o reino, então basta a gente estar disposto ali para buscar o Senhor, que o Senhor vai continuar usando a gente. E é interessante que você comentou que tanto quando você estava na igreja, você se dispôs a ser usada em todos os momentos, né? Tanto Sim. Na igreja batista, me chama muita atenção também, criança. Despertando aquela vontade de poder falar na frente, de poder estar atuando de alguma forma. Isso é muito bonito também. Em relação a... Quando a gente fala de administração, a gente sabe que tem ali uma preparação um pouco intensa também na palavra, no estudo, nos devocionais. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina devocional, como que é a sua... Você separa a rotina devocional, a rotina de estudo bíblico? Como que você faz as duas etapas, né? Algumas dicas que você poderia dar para quem talvez está iniciando agora esse mundo devocional ou de estudo da palavra de Deus? Então, eu achei muito interessante fazer essa pergunta, porque é uma coisa que nem todos os cristãos, infelizmente, prezam em fazer, é o devocional. E é uma coisa que, na sua vida espiritual, é algo que vai te suprir muito, algo que vai te sustentar muito, nutrir o seu lado espiritual. É ter uma rotina, realmente, de estudo bíblico, de devocional, é algo que todos deveriam levar realmente muito a sério. Porque a palavra do Senhor é outra coisa que me marcou muito em relação aos momentos que a gente estava ali fazendo a seleção. Foi que a mesma jovem que falou sobre essa questão de conhecer a Cristo, ela falou sobre... Ai meu Deus, meu branco. Mas assim, voltando ao que eu estava falando, me perdoe. Tranquilo. A questão de fazer os devocionais, né? A palavra, lembrei. A palavra do Senhor, ela não precisa ser descoberta, você não precisa fazer coisas mirabolantes para descobrir a vontade de Deus. A palavra do Senhor é a vontade de Deus, é a explícita vontade do Pai. A sua Bíblia, ela fala sobre a vontade do Pai para a sua vida. Muitas pessoas, elas esperam ir nos cultos e receber, eu quero que Deus fale comigo, o que Ele quer que eu faça da minha vida, mas o que Ele quer, o que Ele deseja para a sua vida está escrito na Bíblia. Se você buscar. Sim, é só você buscar. Então, a vontade do Pai, ela não precisa ser descoberta, ela precisa ser entendida, porque ela já está aqui para nós. E você não vai conseguir entender a vontade do Pai se você não tem uma vida de devocional, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de estudo. Sobre a minha vida de devocional, é algo que não, infelizmente, não dá para fazer todos os dias, né? Muitas vezes a gente... eu acho que a maioria das vezes é por negligência mesmo, a gente não se organiza de uma maneira certa e acaba não dando certo de fazer, mas leia a Bíblia todos os dias.
é uma coisa que não dá pra negar que é importante. A gente come todos os dias, a gente bebe água todos os dias, a gente toma banho todos os dias, então não tem como a gente não ler a Bíblia todos os dias. É o que alimenta, é o que nutre a minha vida espiritual. É algo que eu levo muito a sério. No momento eu estou fazendo o curso de tarde também, então no momento em que eu separo para ler a Bíblia, eu separo também para ler, né, o livro, o material que eles disponibilizam. Ali mais ou menos um tempo de 1 hora eu separo para realmente fazer esse estudo e não somente ler a Bíblia, mas meditar no que eu estou lendo. Se eu não entendi, eu vou em outra versão, né? Eu gosto muito de ler na NVI, porque é uma versão mais simples. E fazer isso, buscar entender a palavra do Senhor, sempre estar ali tendo contato com a palavra de Deus e lendo a sua palavra, porque é o que nutre o espiritual. E buscando conhecimento até por cursos que a igreja oferece, né? Você mencionou a idade. A gente tem que eu tenho conhecimento, pelo menos, eu sei que a gente tem a idade, tem o curso de capacitação de serviço cristão também, que são cursos assim ofertados pela igreja, que a igreja oferece para dar essa disponibilidade de nós cristãos buscarmos mais conhecimento de Deus. Sim. Então a gente tem ali pessoas, né, capacitadas que vão estar passando conhecimento para a gente, vão estar auxiliando nesse momento. E é muito interessante também a sua vontade de buscar, tanto em casa, né, pessoalmente ali. No seu secreto, no seu devocional, quanto buscar cursos fora. Isso, com certeza faz a diferença muito grande, né? Muita diferença mesmo. E você tem alguma referência? Quais são suas maiores referências ali na fé? E tanto na fé quanto na pregação? Pessoas ou de fora, ou talvez que convivem com você? Então, desde, né, eu falei, a minha infância, ali, eu sempre tive contato, né, com a igreja. E enquanto, assim, na minha vida, eu parei para pensar e eu acho que uma das principais pessoas em que eu mais tenho, assim, referência, que eu mais tive referência, foram todos os líderes que eu já tive, que passaram por mim. Desde a minha primeira professora da escola dominical, lá na Batista, ela marcou muito na minha vida. Foi uma das primeiras pessoas que me passaram conhecimento da palavra de Deus. Me inspira muito, eu admiro muito ela. O meu primeiro líder na Assembleia de Deus também foi uma pessoa que marcou muito, tanto ele quanto a esposa dele. Uma das jovens que dava a lição da escola dominical. Foram pessoas que sempre passaram muito conhecimento para mim ali e que eu aprendi muito com eles. Também o meu antigo líder, no caso, meu primeiro líder aqui do Jaru, uma pessoa que eu admiro muito também, né? Eu não falei o nome dos anteriores, são pessoas muito importantes, mas o irmão Wagner, que foi o meu líder aqui até uns dias atrás, ele realmente é uma pessoa que eu admiro muito, muito inteligente. É uma das pessoas que me motivou a buscar mais, né, conhecimento da parte do Senhor, porque eu via que ele era muito inteligente, ele realmente sabia responder as perguntas e sabia muitas coisas sobre a Bíblia, e não só do lado espiritual, mas do lado histórico também, e isso me motivou muito a buscar conhecimento. O meu atual líder também, o Rodrigo aqui do Jaru, que ele também foi líder lá do Bom Jesus. Então você tinha conhecimento também de lá? Um pouco, mas quando eu entrei na Assembleia, eu acho que ele já tinha saído, então eu escutava mais sobre o que as outras pessoas falaram. O líder de lá, o Rogério, falava muito dele. E daí, como exemplo. Sim, e daí agora eu tenho experiência de conhecê-lo pessoalmente, ser liderada por ele pessoalmente. Tem muitos pregadores que eu admiro muito também. Tem um que ele não é da Assembleia de Deus, mas é o pastor Luciano Subirá. Ele é até um pouco famoso, né? A questão das pregações dele eu gosto muito, porque ele fala de uma forma mais calma, assim, e eu acredito que eu consigo entender muito das pregações dele, é uma pessoa que eu admiro muito. Tem alguns livros também que ele traz, né? São bem edificantes. Sim, muito edificantes. Dentre outras pessoas, são muitas pessoas para citar, mas essas são as principais, os meus antigos líderes. O pastor Adriano também é uma pessoa, né, que me chamou muita atenção, porque eu percebi que a maneira dele palestrar, a maneira dele falar, é uma maneira que eu gosto muito, e que a maneira dele falar me fez me sentir um pouco mais incluída, porque você falou dessa questão de que o EBA Jovem não pareceu tanto, foi diferente dos congressos normais, né, da Assembleia de Deus. É uma coisa assim que no começo eu me sentia um pouco estranha, porque eu sentia que a minha forma de ministrar era muito diferente do que as pessoas que eu via ministrar, né, pregavam.
E a forma que o pastor Adriano ministra é uma forma que eu gosto muito de ministrar, de uma forma mais calma, né? Falando dados, conhecimentos, é uma forma que eu gosto muito de ministrar. E me senti muito inspirada por ele, me identifiquei com ele. Porque realmente o Evangelho é algo que traz mais ali um conhecimento aplicável, né? Sim. É muito interessante. Eu praticamente gostei muito da segunda edição também que eu participo aqui, olha só. E ela tem mais essa dinâmica, diferente dos congressos habituais que a gente está acostumado. A gente, como CBN, a gente ama também. Sim. Mas ter ali um evento ou outro relacionado ao aprendizado prático é muito diferente. Sim. Em relação, você até citou o pastor Adriano, tem um outro podcast que a gente entrevistou ele também. Ele trouxe muitos conhecimentos ali práticos, teóricos também, em relação à área dele. Entre outras formações, ele é psicólogo também. Então, ele trouxe pra gente muito essa relação, até no podcast com ele comenta muito sobre isso. O serviço que você exerce secular, né, sua profissão, associada ao trabalho do reino, associado a servir o reino. Na sua fase de vida que você está também atualmente, você tenha em mente algum curso que você queira fazer, algo que te chame a atenção, como que você acha, como você espera, o que você deseja, que esse seu serviço secular ele possa ser aplicado para a glória de Deus, ele possa estar cruzado ali também com o propósito de Deus na sua vida? Então, no momento, eu me interesso muito pela área das exatas, né? Eu gosto muito de física, matemática. Por enquanto, o meu interesse é cursar engenharia, mais especificamente ali engenharia mecânica, apesar de que eu me interesso também por engenharia elétrica, aeroespacial, mas assim, gosto bastante de engenharia mecânica, é uma área que eu me interesso muito. E eu acho que essa questão de você poder edificar as outras pessoas, né, a partir do seu trabalho secular, assim, eu acho que é um pouco mais difícil mesclar a engenharia mecânica com a vida cristã, porque são algo muito diferentes, né, diferentemente da psicologia, porque é uma área que lida diretamente com pessoas. Mas eu acho que, independente do emprego, da área de formação, de como você quer atuar, você vai ter que lidar com pessoas. Então, eu acho que você vai ter que utilizar, como cristão, utilizar esses momentos em que você lida com pessoas para expressar a presença de Deus. Independente do que você fala, eu acho muito bonito que o cristianismo, ele não é só o que você fala, mas da forma que você age. Porque não é só uma religião, mas um estilo de vida. É a forma que você vive. Isso expressa o cristianismo. Então, eu acho que independente da área que eu seguir, eu não tenho certeza se eu seguiria nessa área ou em outras. Mas, independente do emprego em que eu atuar, eu poder, ali, no momento que eu estou tendo contato com outras pessoas, lidando com outras pessoas, poder expressar, a partir não só das minhas palavras, mas dos meus atos, a presença de Deus. E o exemplo, ele está muito implícito ali em tudo que a gente faz, né? Porque uma forma que a gente poderia associar seria você não necessariamente falar com alguém sobre a palavra de Deus especificamente, mas talvez alguma ação sua, alguma conduta diante de alguma situação que você tem, que você precisar vivenciar no seu serviço, a sua ação, a sua conduta condizente com o exemplo cristão que a gente tanto prega, que a gente tanto fala, isso por si só às vezes pode até arrastar mais pessoas do que falando, né? Pregando. Despertar a curiosidade das outras pessoas, né? Tipo, você é uma pessoa muito diferente, por que você é assim? Muitas pessoas, pessoas que são cristãs de verdade, muitas delas se encontram em momentos em que elas precisam realmente impor a sua moral, a sua ética, e as outras pessoas ficam lá, mas por que você é tão honesto assim? Por que você é tão bonzinho? E eu acho que essa curiosidade, que a forma que um verdadeiro cristão age, gera curiosidade nas outras pessoas que não têm esses hábitos. Então, é uma oportunidade, uma janela que se abre para você poder pregar. Eu sou assim porque o meu Senhor é assim, Ele me ensina assim, eu não preciso ser má com as outras pessoas e, enfim, essas questões assim. É uma oportunidade para a gente prega ali com o nosso exemplo, e aí surge a oportunidade e a gente fala, por causa de Jesus, e a gente vai plantando sementinha no coração daquela pessoa com atitudes, com palavras, isso é muito lindo. Mariana, então, para finalizar esse momento que a gente tem aqui, com a sua participação aqui pra gente, você foi uma das selecionadas, né? Foi a segunda selecionada ali do Palestrante Júnior, recebeu a oportunidade da administração também. Para os jovens que olham hoje e talvez te tenham aqui também como um exemplo, tanto de
de serviço no reino, de propósito, quais conselhos você poderia dar para esses jovens que têm também essa vontade de ter ali uma rotina devocional, por mais que a gente acaba falhando, né, em momentos, mas que querem iniciar esse momento e principalmente querem iniciar um serviço no reino, tanto na administração quanto qualquer outra área de serviço cristão? Eu acho que uma das coisas que me toca muito é nunca deixar de buscar aprender mais sobre o reino. E falar também que o pregar, o ir e pregar a toda criatura, não é um mandamento para pessoas específicas. Um grupo específico vai pregar, o outro grupo vai fazer isso. Não, quando a palavra fala sobre ir e pregar a toda criatura, é uma ordem para qualquer cristão. Então, independente do que você sente, isso é uma ordem, você é um cristão, é uma ordem a você pregar a toda criatura. Agora, a forma que você vai fazer, isso é especificamente seu, é especificamente da sua personalidade, servir ao reino, mas nunca deixar de se estagnar, nunca deixar se estagnar no conhecimento que você já tem, mas sempre buscar se aperfeiçoar para poder servir ao nosso Senhor, servir a esse reino com mais louvor, com mais adoração, sempre. E entender que você não vai depender só das emoções. Nós não podemos nos deixar enganar pelas emoções. A sua vida cristã não se resume só a o que você vai chorar, o que você vai sentir. Mas muitas vezes você vai ter que lidar com momentos em que você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer estudar, mas você tem que fazer isso porque o amor a Deus é uma coisa que não depende só de sentimentos, de como eu estou, mas, como eu falei, o cristianismo é um estilo de vida, então é algo que é independente dos seus sentimentos. Nunca deixe de buscar aprender mais e a servir o Senhor com mais graça. Amém. Mariana, então, nesse momento de encerramento, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade de tempo, para estar conversando um pouquinho com a gente, para estar aconselhando os jovens também que estão nos assistindo, que você continue abençoando a sua vida, te usando muito mais na presença e na graça dele. Gostaria de agradecer também aqui ao Guilherme, que está nos prestando apoio aqui, e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e que têm acompanhado até o momento. E esse foi mais um podcast Avivando Gerações.